quem são os mais poderosos em Star Wars. Não em uso da força, mas em combate de sabre de luz. Aqueles que dominaram várias formas de combates, ou aqueles que tiveram mais feitos em duelos. Aqui eu separei uma lista de top 10 dos mais habilidosos com sabres de luz. Estou incluindo nessa lista principalmente filmes, séries e animações. Então aqui você não vai ver Darth Bane, Darth Revan, nem Darth Plagueis, porque em outros conteúdos fora do canon eles exageram um pouquinho, né? Então ficaria desproporcional. Por exemplo, eu jamais colocaria o Starkiller nessa lista. E na 10ª posição estou colocando a Ahsoka Tano, treinada rigorosamente pelo Anakin Skywalker entre o episódio 2 e o episódio 3. Ela é uma das duelistas mais cabulosas, conseguindo bater de frente com o Darth Maul. E justamente na 9ª posição, estou colocando ele mesmo, Darth Maul. Ué, mas a Ahsoka não derrotou ele? Derrotou sim, mas isso é muito mais por mérito de inteligência dela do que por habilidade e talento com sabre de luz. Dito isso, os dois estão muito equiparados e eu coloco o Maul na frente apenas por detalhe. E na 8ª posição, eu coloco Obi-Wan Kenobi. Nesse momento, muitos vão me xingar por colocá-lo tão abaixo nessa lista, mas eu tenho um argumento. O Obi-Wan em combate com seu sabre de luz é um cara muito mais comum do que ele aparenta ser. Mas o que faz ele ser um guerreiro tão bom é o fato dele ser provavelmente o Jedi mais inteligente em combate todo o Star Wars. Eu acho que só perde pro Qui-Gon, porque o Qui-Gon é um gênio. Enfim, não é pelas habilidades em si. Nisso ele é inferior a muitos aqui nessa lista. Em 7º lugar fica com o nosso Darth Vader. Muitos podem falar que é uma péssima produção pra ele, e eu adoraria colocar ele acima, afinal eu amo esse personagem. Porém o fato é que existem sim personagens superiores. Entretanto, alguns podem achar estranho eu colocar o Vader acima do Obi-Wan, sendo que o Obi-Wan derrotou o Darth Vader 2 vezes. Pô, bastante. Mas o fato é que o Darth Vader sempre foi superior em combate, em comparação ao Obi-Wan. Ele só derrotou o Vader pelos argumentos já apresentados anteriormente. Eu já falei o motivo. Em 6º lugar eu coloco Anakin Skywalker. Ok, agora é a hora que todo mundo vai achar que eu sou louco, porque é a mesma pessoa, colocar o Anakin à frente do Vader, sendo que o Vader e o Anakin são a mesma pessoa. Mas eu tenho um argumento importante. É que depois que o Anakin perdeu metade do seu corpo em Mustafar, ele teve que sobreviver sob aparelhos. Ele perdeu metade de seu talento, suas habilidades em combate, tudo, tendo que se adaptar de outra forma, com uma armadura extremamente pesada. Ou seja, ele não conseguia mais ter a agilidade que ele tinha antes. Aquelas piruetas, aqueles saltos que ele dava, ele era muito rápido. Ele não consegue mais fazer isso. Ele teve que se adaptar de outra forma. Ah, mas o Obi-Wan derrotou o Anakin em Mustafar. É um argumento bem válido, porém também é meio burro. O Anakin não perdeu aquele combate por falta de habilidade ou por falta de competência com sabre de luz. Ele perdeu por burrice. Ele tava com tanto ódio que isso cegou ele completamente, tomando uma atitude burra em desvantagem contra provavelmente o Jedi mais inteligente em duelo de Star Wars. Se o Anakin não fosse tão prepotente e cego, ele provavelmente teria derrotado o Obi-Wan ali, porque ele é mais talentoso, tem mais potencial que o Obi-Wan. E em 5º lugar fica o Imperador Palpatine. Se a lista fosse sobre usuários da força, muito provavelmente ele ficaria em 1º ou 2º lugar. Mas como a lista é sobre duelos com sabre de luz, ele fica em 5º lugar, porque todos acima dele dariam uma surra nele em 1x1. E em 4º lugar, Mestre Yoda. Ah, mas o Yoda perdeu pro Palpatine. Você está extremamente enganado, meu caro. Quando os dois estavam duelando com seus sabres de luz, o Yoda estava sim massacrando o Palpatine, fazendo com que o Palpatine desistisse de duelar e recorresse ao uso da força. E aí sim o Yoda é inferior, e acabou sendo derrotado porque o Palpatine é melhor na força do que o Yoda, querendo ou não. E em 3º lugar, o nosso querido Conde Dooku. É agora que o filho chora e a mãe não vê. Aqui que eu vou receber críticas, mas na verdade eu quase coloquei o Conde Dooku em uma posição à frente. Quase coloquei em 2º lugar. Só não coloquei por um detalhe importante. Ah, mas o Anakin derrotou o Conde Dooku. Meu amigo, o Conde Dooku tem 80 anos de idade. Ele enfrentou o Anakin, o Obi-Wan e o Yoda diversas vezes juntos. No episódio 2, precisou do Obi-Wan, do Anakin e do Yoda, e mesmo assim não conseguiram parar o velho. Em The Clone Wars, ele enfrenta os dois novamente e mesmo assim não conseguiram parar o velho. No episódio 3,
precisou do Obi-Wan e do Anakin. Mas o Conde Dooku não perdeu por falta de habilidade, ele perdeu por estar há décadas fora de seu auge. Ele já estava muito cansado. Em Star Wars, a história dos Jedi, o Conde Dooku lá ele estava no seu auge. Ele era tão poderoso, mas tão poderoso, que Darth Plagueis gostaria que Conde Dooku fosse seu aprendiz caso Palpatine viesse a morrer. E sim, Conde Dooku era considerado o melhor duelista da Ordem Jedi em seu auge. E em segundo lugar, Mace Windu, o homem que derrotou Palpatine. Pra falar a verdade, eu acho que o Mace Windu em combate é quase um Obi-Wan Kenobi. Ele é bem mais comum do que parece. Porém, o que faz ele ficar tão acima é a sua forma de combate chamada Vaapad, uma técnica que ele usa o lado sombrio do oponente contra ele mesmo. E foi dessa forma que ele venceu o Palpatine em combate. E dessa forma que ele também venceria o Conde Dooku. Mas o Mace Windu não venceria o primeiro colocado, que é, rufem os tambores, Rey Palpatine Skywalker. Não, tô brincando. É meme, tô brincando. Em primeiro lugar fica Luke Skywalker, obviamente. A gente não tem tanta noção disso nos filmes, por serem bem antigos, mas o Luke é dito sim como o Jedi mais completo de Star Wars. O talento e o potencial do Anakin, apesar de filho dele, a inteligência do Obi-Wan e o talento em uso da força do Yoda. E justamente pelo Luke ser um Jedi, o Vaapad do Mace Windu não funcionaria com o Luke. Então nesse caso, o Mace Windu seria só um cara normal, assim. Então, óbvio que ele ficaria em primeiro. E bom, o ranking foi esse. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.